agora vamos então continuar esta viagem e a verdade é que o Centro Comunitário da Gafanha do Carmo sempre acreditou nos benefícios que o relacionamento com os animais e o ser humano trazem e a verdade é que na nossa casa moram os melhores amigos de todos, o Vadio e a Viana. E a próxima oradora vem mesmo despertar os horizontes de tal como o Vadio e a Viana dos animais que multiplicam a felicidade dividindo-a. Da nossa história, do nosso futuro, farão sempre parte dos animais. E só com eles, e pensando no futuro deles, é que conseguimos imaginar a felicidade do amanhã. A próxima convidada é uma defensora desta ideia e partilha connosco esta paixão pelos mais incríveis seres, os animais. A próxima oradora é... O que é que estás a fazer, meu? Zé, eu estou a ver se sintoniza este rádio, pá, mas isto não está... Sintonizar um rádio? Sim, estou à procura de uma miúda, pá. À procura de uma miúda na rádio. Olha aqui um site fixe, olha aqui, hein? Isto é que é, pá, olha aqui. É só pôr o Mas nome. não é miúdas dessas, calma. Então? É uma miúda gira. Eu estou à procura de uma miúda gira. Então, desde quando é que se procuram miúdas na rádio? Diz-me lá. Olha, há mais de 50 anos, Zé. As primeiras que se acharam eram lá. Então, mas qual é a tua ideia? Explica lá. Não Opa, estou a perceber. é uma miúda, por acaso é muito gira, e é da rádio. Ela agora até mudou de rádio. Apresenta um programa... O Terço, é isso? Desde quando é que... Explica aí ao pessoal. Desde quando é que se pode encontrar miúdas giras no terço? Ai, não se pode! Uma vez encontrei uma. No Mas terço? agora não era... Imagino que terça que era. Mas olha, não parece fácil. podíamos fazer assim. Há aí uma miúda muito gira, que é a nossa oradora. Da rádio? Sim, ela trabalha na Rádio Renascença. Podíamos chamá-la. É essa. Se calhar é que tu estás à procura. Não. Queres ver? Olha. Senhoras e senhores, Ana Galvão! Olha aí, olha aí. Olá! Muito obrigada por me chamar a miúda. Obrigada! Olá, muito boa tarde a todos. Eu perguntei há pouco, olá, está tudo bem? Obrigada por me receberem, este sítio é lindo e espetacular. Eu perguntei há pouco, de onde é que todos vocês são? É tudo de Ilhavo? Guimarães? Mais sítios? Gafanha da Nazaré? Aqui pessoal, mais sítios, de outros sítios? Coimbra? Gaia? Oliveira das Meias? Aveiro? Bem, olá a todos e muito obrigada por estarem aqui hoje. Tenho este triângulo de onde não posso sair, portanto agradeço que se vocês perceberem, porque nós temos aqui o hábito de começar a andar pelo palco, se perceberem que eu estou a sair do triângulo, gritem à vontade, para o triângulo! Pode ser? Conto convosco? Ora bem, convidaram-me a vir falar aqui de animais e do quanto dependemos da nossa boa relação com os animais para subsistirmos nós, espécie humana. Hoje de manhã, e é espetacular porque eu estou aqui a falar com dois cães na assistência, o Vadio e a Viana, e é a primeira vez que eu venho falar a um sítio onde há dois cães na assistência. É espetacular isso, parabéns a vocês por isso. É muito bonito mesmo. Bom, convidaram-me a vir falar aqui e hoje uma amiga perguntou-me o que é que eu vinha fazer aqui ao Centro Cultural de Ilhavo e eu expliquei-lhe qual era o tema da minha conversa. E ela disse-me que não fazia sentido, porque é que eu não arranjava outro tema, porque este tema era redundante, nós todos já sabemos todo este discurso, que passamos a vida a ler coisas sobre animais, e que é clichê, e que já todos sabemos disto. E eu respondi-lhe, e digo aqui também que eu não concordo minimamente, eu acho que é um discurso que temos que ter sempre e a toda a hora, a partir do momento que nós humanos continuamos a tratar com brutal crueldade os animais, que tendo a força que temos e a dominância através da inteligência, o conseguimos fazer, portanto, conseguimos tratar os animais desta forma, muitas vezes muito feia. Quando temos ainda que discutir o porquê, alguns de nós achamos que a tourada, por exemplo, é uma crueldade, sobretudo quando se faz por lazer. Quando toda esta conversa tem que ser feita, eu acho que continuamos a precisar de falar continuamente sobre o que são os animais e sobre os direitos dos animais. Peço desculpa, eu tenho um telefone na mão porque eu tenho aqui parte do meu texto e eu não me quero perder e falar demais, tenho apenas 15 minutos. Bom, a verdade é que eu não sei, desculpem as más notícias,
mas se alguém aqui tem consciência de como estamos em ruptura total de planeta, estima-se que em 2050... Há aqui gente que, não sei, mas há aqui pessoas que em 2050 vão ser adultas, eventualmente. Temos todos filhos e netos e, enfim, em 2050, nós pensamos em 2050 como algo que está ao virar da esquina. Nós estamos a falar em 2500. Em 2050, estima-se que mais 1 milhão de espécies animais esteja extinta. Estamos a falar de 23% de mamíferos, de espécies que vão estar extintas em 2050, falamos de 52% de insetos e ainda de 12% de espécies de aves que não vão existir em 2050. E as razões apontadas para isto acontecer são todas elas por nossa causa. Por causa do homem estamos a destruir ecossistemas, estamos a destruir habitats, enfim, não nos estamos a portar muito bem com o planeta e com os nossos animais. E é daí que eu acho que é tão importante tomarmos medidas rápidas e, sobretudo, individualmente percebermos de que é que estamos a falar e de como um habitat com os nossos animais estarem de saúde é muito importante para nós, por várias razões. Primeiro, a prática. Sem animais, não há florestas, não temos oxigênio e nós não conseguimos existir. Veja-se, por exemplo, uma coisa muito prática. A abelha, não há abelhas, não há polinização, não há plantas, não temos cereais, não podemos comer, não temos oxigênio. Pronto, já está. Ou seja, nós todos fazemos parte uns dos outros e necessitamos uns dos outros para o ser humano viver. Esta é a parte prática. Há uma história incrível, e aqui vê-se a parte prática, que aconteceu num sítio nos Estados Unidos, chama-se Yellowstone, é um parque natural, fica em Wyoming, fica na parte norte dos Estados Unidos. E em Yellowstone, não sei se alguém se recorda do urso Yogi, mas o urso Yogi era do parque de Yellowstone. E o que aconteceu é que nos anos 30 os lobos extinguiram-se, desapareceram. E no início dos anos 2000, os veados começaram a comer desenfreadamente toda a vegetação do parque Yellowstone. E aquilo começou a ser preocupante. E então o que se fez foi, em 2011, pensar, vamos experimentar meter uma colónia de lobos, vamos voltar a reintroduzir este tipo de animal que é de lá, daquela zona, para ver o que é que acontece. E o que aconteceu foi espetacular e mostra o quão inteligente é a natureza. O lobo, de facto, começou a comer veados, que era aquilo que se pretendia, para os veados deixarem de comer tanta vegetação desta forma descontrolada. O que acontece é que alguns veados, os mais inteligentes, foram para zonas limitadas. Portanto, os veados não desapareceram e os lobos ficaram na zona deles. Mas como os veados desapareceram de muitas zonas de Yellowstone por causa dos lobos, a vegetação começou a crescer. Como a vegetação volta a crescer, começa a haver espécies que dependem da vegetação, seja insetos. Como há insetos, começa a haver anfíbios também. Como há anfíbios, começa a haver aves predadoras que se alimentam destes anfíbios. E não só. Foi tão espetacular que esta nova vegetação que cresce graças à reintrodução do lobo começa a fazer com que os rios mudem de curso também. O que é incrível, ou seja, toda a paisagem de Yellowstone é modificada por causa da reintrodução desta espécie, do lobo. E o que se passa é que estas águas, que recebem o oxigênio destas plantas também, ficam águas onde começam a viver outras espécies de animais, os peixes. O que significa que há mais alimentos para outras aves predadoras por aí fora. E este é um exemplo de como tudo funciona sem nós fazermos nada. Ou seja, se nós não tivéssemos feito o lobo extinguir-se, as coisas seguiam o seu curso natural. A natureza, de facto, é muito inteligente e nós também fazemos parte dela. E depois temos também aqui a outra questão emotiva. Está provado por muitos cientistas, há muitos sítios na net, não estou a inventar, onde se pode pesquisar isto, que de facto os animais também têm emoções, têm sensações, as expressam, têm dor, têm medo também. E eu não acredito minimamente em que nós, aqui no planeta, estamos arrumados numa pirâmide, em que o homem está cá em cima e as plantas estão cá em baixo e os animais estão aqui no meio e nós decidimos o que fazer com eles. O homem, de facto, tem uma inteligência incrível, é capaz de fazer computadores, é capaz de fazer-me aqui um telefone através do qual eu vejo o texto, mas a verdade é que nós temos sentimentos e sensações, assim como estes animais têm. Se nós temos inteligência suficiente para criar uma coisa destas e para fazer uma coisa destas, também a temos para entendermos que estes animais também têm muitas coisas parecidas a nós e são merecedores do planeta, assim como nós somos, e como tudo funciona ao mesmo tempo. Há um livro muito bonito que se chama, já agora recomendo, A Vida Secreta dos Animais, é de um alemão, ele é guarda florestal, e chama-se
Peter Volben, é como se chama, eu depois repito se quiserem e tiverem curiosidade, e ele fala muito disso, ele estuda muito os animais, ele é um observador da floresta e ele tem-se dado conta de como de facto os animais entre si criam colónias muito parecidas àquilo que nós fazemos, mas de uma maneira obviamente animal. Ou seja, eu acredito que o futuro passa pelo todo, por entendermos que todos fazemos parte do ecossistema e a interação entre os homens e os animais é completamente fundamental. Por exemplo, aqui, e agora vamos passar aos animais domésticos, aconteceu outro dia uma coisa espetacular na rádio, na Renascença, onde trabalho, onde se ia ao terço, todos os dias. Eu tive lá um convidado, temos convidados todos os dias, e o tratamento que nós damos aos convidados é normal, é cordial, ele vem e eu faço a entrevista por aí fora. Só que eu entrevistei um tipo que escreveu um livro sobre comportamento de cães e ele trouxe a cadela dele, trouxe um dos cães que ele, enfim, que ele tem como companhia. E ele traz o cão e aconteceu uma coisa inacreditável que nunca tinha acontecido, que é, todos os meus colegas da Renascença foram ao estúdio para ver o cão, começaram a mostrar fotografias dos seus próprios cães ao senhor, que nunca tinham visto de lado nenhum, ou seja, o quebrar de barreiras foi uma coisa impressionante. Eu às tantas já estava, mas calma, não conhecem este senhor de lado nenhum. Ou seja, há de facto uma facilidade em sociabilizarmos uns com os outros quando há um animal no meio. E é verdade que os animais domésticos, isto sim, é clichê, todos sabemos, nos transmitem segurança, nos ajudam a sociabilizarmos de uma maneira mais rápida uns com os outros, nos dão uma razão para viver muitas vezes, nos criam uma razão para fazermos coisas e estarmos vivos em muitos casos. E a verdade é que os animais também na vida prática da cidade são fundamentais. Outra questão que eu queria só aqui levantar é que muitas vezes fala de porque é que nós temos que nos responsabilizarmos, por exemplo, pelos cães que existem num determinado sítio. E o que eu digo é o seguinte, nós com o nosso betão estamos a roubar de facto o ecossistema e o espaço em que os animais estavam naturalmente. Portanto, devemos esta responsabilidade de cuidarmos destes animais a quem nós, com a nossa civilização, estamos a roubar espaço. Como fazer estas coisas todas agora? Eu acho que o Governo tem um papel fundamental, tem que existir leis, estão-se a discutir muitas coisas, mas tem que haver uma responsabilização do Estado de um sítio para que se criem obrigações e proibições para que não se possa, de maneira louca e desenfreada, tratarmos como tratarmos os nossos animais. Tem que haver obrigatoriamente uma educação muito mais rigorosa sobre isso, e não estou a falar só das nossas crianças, estou a falar de nós adultos. São temas que temos que debater, que temos que falar, temos que criar esta consciência. E há muitas pessoas ainda, e tem a ver com a educação às vezes, ou não terem ouvido falar disto, há muitas pessoas que não têm este tipo de preocupações, não acham que isto seja grave, por exemplo, e a mim parece-me que é muito importante mantermos um discurso muito aberto e frequente sobre estas questões para com o animal. E queria só terminar, e reparem que estou a terminar a 4 minutos antes do meu tempo. Há uma frase muito bonita do Gandhi que diz o seguinte, e com esta frase me despeço, diz: a grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo como são tratados os seus animais. É isto. Obrigada. Agora, sobram 4 minutos. Eu pergunto ao Ângelo o que é suposto fazer nestes 4 minutos.